Olá, pessoal. Você está entrando aqui na TV Mundi, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. E onde é normal ser paranormal, não é, Cris? Completamente normal, né, Kátia Gaia? E por ser normal, nós trouxemos um assunto assim hoje que é fantástico, porque todos nós um dia vamos morrer, vamos desencarnar aí, como dizem os espíritas. Mas existe uma pesquisa muito interessante, Kátia Gaia. E ele passou pelo experimento induzido. Ele vai contar a sua história. Gente, né? Eu gostaria que você apresentasse o nosso querido, nosso amigo. Ele trabalha com consciência, é plugado em espiritualidade. Exato. E é um monte de coisas boas, né, Kátia? Bem, eu vou apresentá-lo formalmente porque vale muito a pena. Professor Geraldo Medeiros Júnior, presidente e fundador do Instituto Medeiros Pesquisas Avançadas, professor, escritor, membro da Academia Internacional dos Profissionais da Saúde dos Estados Unidos, membro da Academia Sul-Americana de Medicina Integrada, estudioso das bioenergias há mais de 20 anos. Puxa, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nossa, a honra é toda nossa. A TV Mundo agradece, com o programa Enigmas também. Professor, nós sabemos que o assunto hoje é um assunto muito sério e nós trouxemos uma pessoa que estuda, que pesquisa, que vai a fundo, foi tão a fundo que passou pela experiência. EQM, gente. Você sabe o que é EQM, Kátia? Claro. Então vamos lá. Experiência de quase morte, né, professor? Exatamente. Explica pra gente o que é experiência de quase morte, como acontece? Olha, a experiência de quase morte é uma coisa que vem acontecendo de uma maneira bastante mais intensa, né? Porque agora está se dando mais atenção para esse tipo de fenômeno, que seria a morte temporária de um indivíduo, né? Seja por um acidente, seja por um choque, seja por um problema, por exemplo, numa mesa cirúrgica. Pode acontecer. Acontece, né? Exatamente. Apesar do termo, eu considero um termo errado, porque o indivíduo, ele não está quase morto, ele está morto, clinicamente Sim. morto. Interessante. Quando hein? está ligado, o senhor diz também, nos aparelhos? Exatamente. Então, normalmente, quando ocorre um fenômeno de quase morte, o indivíduo ele é considerado morto. Então, há uma parada cardiorrespiratória e há também uma parada no funcionamento cerebral. Então, hoje, inclusive, existe até uma norma, né, interna ali dos hospitais, que o indivíduo só é considerado morto quando há uma parada total cardiorrespiratória e o cérebro é decretado morto. Porém, existe uma coisa muito interessante. Indivíduos que passam por esse fenômeno acabam retornando. Muitos, não é? Interessante, Muitos, né, Kátia Gaia? muitos. E existem até pesquisadores internacionais que têm uma estatística vastíssima a respeito disso. Né? Interessante. É O Raymond verdade. Moody pesquisa esse assunto. Exato. Sim. Agora, não só ele, mas existem mais de 12 pesquisadores americanos, médicos, que estão também estudando esses fenômenos. Né? E o que é mais interessante nisso tudo é que o indivíduo, quando ele passa pela experiência, ele morre mesmo, né? E ele passa a ter uma experiência extracorpórea. Ele passa por uma experiência onde ele encontra pessoas que o orientam, que determinam o tempo que ele vai permanecer naquele estado e o induzem ao retorno. Poxa vida. É uma coisa interessante. E o legal é que tem uma pesquisa científica por trás de tudo isso e sai do campo da religião. Exatamente, Né? exatamente. Então é a ciência comprovando a espiritualidade e a vida após a morte. É isso que eu estou entendendo. Exatamente, exatamente. Super bom. É muito interessante. E essa experiência, o que é mais interessante em nível psicológico falando, nem tanto em nível fisiológico, né? Também fisiológico é interessante porque eu vou contar uma coisa para vocês. Mas em nível psicológico, o indivíduo volta transformado. Ele Na passa... maioria das pessoas que a gente conhece, sim. Eu conheço algumas mesmo. Exatamente. É verdade. É um fenômeno que Jung já preconizava há muito tempo. É uma experiência luminosa, uma experiência que induz a uma transformação. Então, se o indivíduo ele tinha um determinado tipo de vida, quando ele retorna, ele assume outro tipo de vida totalmente diferente daquilo que ele era antes. E ele começa a ter carinho pela vida. Ele começa, então, a apreciar a vida integralmente, né? Valorizar. Que E vem interessante. com paz de espírito. Por quê? Porque ele viu que ele continua. Isso é que é mais interessante. Tem um caso, inclusive,
se vocês me permitirem Por contar, favor, professor. de uma moça que ela estava num estado desesperador e ela então tentou se matar. E ela então pegou um revólver e atirou. Nesse instante, ela se viu em um outro lugar, teve contato com uma consciência que a orientou com muito carinho e ela então retornou para o corpo. Ela já estava na mesa cirúrgica, estava já em recuperação e ela então, com esse envolvimento que ela teve com essa consciência, ela passou então a ter uma vida totalmente diferente. Os problemas que pareciam tão enormes viraram nada, praticamente. E esse espírito que ela encontrou era algum parente que já havia falecido ou era uma consciência amiga de outros planos? Era uma consciência tão superior, segundo ela, que não tinha relação com o meio dela, mas era uma consciência que emanava um carinho profundo. Entendi. E no momento desse desespero, lógico, né, a abraçou com muito carinho e a transformou. Olha que coisa fantástica. Professor, quando uma pessoa tem um EQM, quais são as fases do EQM? O que acontece em primeiro plano quando acontece um EQM? Olha, isso também é bastante relativo. Existem pessoas que passam por uma sequência, né? Algumas que se veem fora do corpo, que acabam então presenciando essa separação do corpo, que não é fácil, é uma situação muito complicada. Quem não está acostumado por uma projeção, de repente, não é? Exatamente, é muito complicado, é traumatizante. Porém, a maioria das pessoas, quando passa por essa situação, já se encontra em outro lugar. Então, é como se houvesse um transporte em consciência contínua, a pessoa já está num determinado local e aí ela passa a receber orientação. Normalmente, são recebidas com muito carinho. Olha que interessante. Né? Agora, existem outras que vão parar em outros lugares, mas são poucas. E aquela coisa do filme, professor, que a pessoa diz que vê um filme da própria vida, isso é real? Algumas pessoas vivenciam isso, tanto é que são sintomas clássicos, né? O tunelamento, né? Geralmente um túnel, exatamente. Né? Eu ia perguntar para o senhor. Exatamente. Tem o tunelamento, a pessoa passa por um túnel, onde ela enxerga uma luz no final, e nesse momento, nessa transição, por onde ela passa pelo túnel, ela vai vendo a vida dela, né, como numa retrospectiva. Existem algumas pessoas que passam por isso, outras pessoas não passam por isso. Ou não se lembram? Não sei, mas normalmente não passam por isso essas pessoas que já se encontram num determinado local. Né? Certo. Normalmente esses locais que são descritos são locais muito luminosos, né? Onde a pessoa não percebe um ambiente, mas é um lugar com extrema luz, né? Já outros narram já locais, com jardins, com lagos e tudo mais, né? Então é uma coisa bem interessante. Bom, gente, então isso também, desmistificando a morte, com a ciência pesquisando esse assunto, e eu sei que você vai contar muito mais no próximo bloco, a gente vai perdendo o medo da morte, né? Exatamente. A tanatosfobia começa a desaparecer na nossa humanidade por meio do conhecimento científico. Exatamente. É a ciência comprovando a espiritualidade. Interessante, né, professor? É verdade. E que bom, né? Graças a esses pesquisadores e estudiosos. Que bom, que bom. Professor, me fala só uma coisa. Eu fiquei sabendo que o senhor foi induzido a uma experiência dessa. Nós vamos falar isso no próximo bloco. Isso é real? É real e realmente passei por uma experiência muito próxima disso, né? Porque, na realidade, tudo surgiu como uma curiosidade, pesquisei, e depois, então, eu entrei em contato com alguns cientistas que pesquisam isso, né? Que fizeram até trabalhos científicos importantes. Mas não bastava isso, tinha que ter uma experiência para poder entender o que é isso na raiz, né? E eu me submeti a um experimento muito importante. Então, daqui a pouco, o Geraldo Medeiros ele vai explicar e vai contar item por item desse experimento que foi induzido a um EQM, e ele vai explicar o que aconteceu, o que ele viu nesses planos astrais aí multidimensionais. Kátia Gaia, você vai passar agora o nosso site, e-mail. Nosso e-mail aqui, Vamos lá. Para você que deseja interagir conosco, mandar suas perguntas e também suas sugestões, enigmas@tvmundi.com.br. Nós aguardamos aí o seu contato, internauta. E falando em contato, eu também vou pedir para o professor Geraldo Medeiros
passar o contato, né, que para quem queira conhecer um pouco mais desse assunto e de tantos outros. O professor, inclusive, tem um espaço onde dá cursos, né, professor? Instituto Exato. Medeiros. Eu gostaria que o senhor desse seu e-mail para o pessoal, né? Tá. Então eu vou passar o site e ali então as pessoas podem, né, vislumbrar um pouquinho qual é o nosso trabalho, né? Então é institutomedeiros.com.br. www.institutomedeiros.com.br. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Até o próximo bloco, então. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no programa Enigmas com o professor Geraldo Medeiros. Uma satisfação enorme, Enorme. né, Cris? E um assunto, gente, interessantíssimo, porque todos nós vamos passar pela morte um dia. Então é bom que a gente esclareça esse assunto já, para que a gente vá sem medo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Ele vai contar uma experiência sobre uma indução que houve com ele. Professor, conta tudo para o nosso internauta, por Vamos favor. lá, é uma experiência bem interessante. Antes eu queria fazer só uma retrospectiva do porquê eu me submeti a esse experimento. Por favor. Foi assim, como eu estava pesquisando sobre a questão da EQM, haveria necessidade de conversar com um cientista que, coincidentemente, isso foi cerca de uns 6 ou 7 anos atrás, um cientista chamado Olaf Blank, ele descobriu uma área do cérebro que, quando estimulada eletricamente, fazia com que o indivíduo passasse pela sensação da projeção extrafísica. Ou seja, o indivíduo ia se ver fora do corpo. Então, eu entrei em contato com ele quando ele lançou esse artigo científico pela revista Lancet, e aí então, que é uma revista científica médica, e eu entrei em contato com esse cientista, um cientista da Finlândia. E eu pedi o material na íntegra, e ele me mandou o material. Eu estudei o material todo, e ali não dizia o seguinte, como ele poderia explicar que o indivíduo, ao sair do corpo, ele teria informações remotas e traria essas informações e revelaria essas informações. Ou seja, um indivíduo totalmente sedado, ele sai do corpo, escuta o que os médicos estão falando, traz a informação e reporta isso aos médicos. Não estava descrito isso no trabalho científico. Então eu mandei uma resposta para ele, dizendo que haveria necessidade de se fazer um complemento a esse trabalho científico, né? Ele não me respondeu, lógico, né? Mas, de qualquer forma, haveria necessidade de entender um pouquinho mais essa questão da EQM. Então, foi elaborado um experimento, isso eu filmei, eu não posso revelar alguns dados em função de ética, né? Mas isso foi realizado em ambiente controlado, com pessoas gabaritadas para isso. E, na Segunda Guerra Mundial, existia um tipo de uma substância chamada ketamina, que os soldados utilizavam para se anestesiar se fossem feridos. Correto. E eles odiavam usar isso porque eles se dissociavam do corpo. Então, eu pesquisei um pouquinho mais sobre essa ketamina e aí, então, tentei utilizá-la nesse experimento. Esse experimento realmente me induziu a uma experiência próxima da morte, chamado buraco de fechadura. É o lock hole que eles chamam, que é o buraco da fechadura. É quando você está próximo, você vislumbra a transição e é quando você está próximo da decisão da morte ou do retorno, ou da vida. Exatamente. Poxa vida. E eu cheguei nesse limiar. A princípio, quando eu me submeti ao experimento, então eu notei a quantidade de ketamina que foi utilizada, era uma quantidade muito, muito potente, porém eu continuava falando. Era uma droga que era utilizada também como droga da verdade. Então eu estava impossibilitado de mentir. Interessante. Impossibilitado de mentir. Então, quando eu comecei a entrar na experiência de dissociação, eu comecei então a me ver fora do corpo e eu, ao mesmo tempo, reportando para os pesquisadores do lado o que estava acontecendo. E subitamente eu já estava em outro lugar totalmente fora do planeta Terra. Interessante. Como era esse lugar, professor? Olha, é uma coisa, a princípio é assim, eu conseguia ver o globo terrestre, conseguia ver o Sol, aquilo foi aterrador, porque foi uma visão assim, muito nítida.
para vocês terem uma ideia do nível de resolução visual, imagina a própria realidade que está à nossa volta 5 vezes mais nítida. Né? Interessante. E de repente eu estive, assim, foi um deslocamento tão rápido, tão gigante, tão emocionante, eu fui parar num outro lugar. Era um lugar onde você via o céu forrado de estrelas, você via a praia, era uma praia, era tudo noite, né? E as plantas, elas brilhavam. E aí, então, eu me perguntei, né, que lugar é esse aqui? Né? E, na verdade, eu estava dentro de uma criação minha, a criação da minha própria mente. Poxa. E isso foi me dito, isso que é interessante. Então, baseado nessa experiência, passei por isso, a relação de tempo parecia que eu estava há dias lá. E, na verdade, o experimento todo foi mais ou menos uns 15 minutos. Olha que interessante, perde a noção de tempo e espaço. Né? Totalmente. Eu estava há dias ali, né? E eu me interagindo com o ambiente que eu mesmo criei, né? E no momento do retorno, foi quando a pessoa, o pesquisador, chegou para mim e falou, Geraldo, você quer ficar? E eu respondi para ele, no momento que eu ia responder para ele que sim, então foi quando ele chegou, antes de eu responder, ele falou, você tem família. Que interessante, né? Tê-lo, né? Imediatamente eu retornei, eu voltei a uma velocidade incrível, eu percebi esse deslocamento de velocidade e voltei para o corpo e foi quando eu fui acometido de uma emoção muito grande, né? Então foi uma experiência muito forte. Nesse experimento você não encontrou nenhum parente, né? Não. Nenhum espírito amigo, nada. Engraçado isso, não consciências que eu tenha tido contato aqui, mas consciências que eu considero amigas. Que você sentiu que eram amigas. Exatamente, muito tranquilas, muito pedagógicas, com interesse em ensinar, isso é que é interessante. E continuam ainda te ajudando hoje? Você sente que elas estão presentes? Muito mais próximo do que antes. Que bom. Muito Professor, o senhor que teve essa experiência, o que o senhor diria para o nosso internauta sobre a morte? Porque todos nós temos muito medo desse momento, que é um momento único, né? Nascimento e morte são momentos únicos, que cada um de nós temos como uma experiência, né? Bem individual, por sinal. Uma coisa né? bem individual. O que o senhor diria para os nossos internautas a questão de vida e morte? Olha, eu diria o seguinte, essa questão do medo da morte, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo da dor. Correto. Né? A gente tem medo da doença, a gente tem medo da falta de dignidade no momento da transição. Né? Porque a morte, veja, isso sim foi quase morte, né? Mas dá para a gente ter uma ideia de que a morte é um alívio, é um escape, é uma libertação, né? Porém, eu tenho receio também de abordar assuntos assim, até mesmo publicamente, porque as pessoas utilizam isso como escape da vida. Certo. E não é para escapar da vida, muito pelo contrário, é entender que a gente tem um processo todo de aprendizado muito grande, né? E com todas as pessoas que passaram por EQM, que eu conversei, elas também chegaram à mesma conclusão. Então a gente tem que passar por isso, por mais doído que seja, mas a transição é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. E deve haver muito amparo, né, Kátia? É verdade, porque as pessoas falam mesmo, mas eu preciso perguntar. Por favor. O que mudou? Nossa, tudo. Olha, uma coisa que eu consegui assim, fixar na minha vida é assim, cada segundo tem que ser vivido com intensidade, com muito carinho. Então eu vejo meus filhos, eu vejo minha esposa, eu vejo as coisas acontecendo, dificuldades, lógico, mas tudo passa, tudo passa. E essa intensidade é vida, né? É vida. Não me importa se hoje eu tenho isso ou não tenho aquilo, não importa. O que importa é continuar aprendendo e vivendo e percebendo. Parece até uma não recomendação, mas parece até uma conversa um pouco piegas, mas não é não. A gente passa a entender que a vida é muito rápida. Gente, a vida passa muito rapidamente. Então curte isso. É isso aí. Por isso que eu digo, professor, que a gente abra bem os olhos antes de fechá-lo. Exato. Porque o mundo, gente, o mundo aqui nesse planeta Terra, na minha concepção de pesquisadora, o mundo é dos despertos e não dos espertos.
Vale a pena fazer o bem, estar no bem, plugado em consciência, né, professor? Exatamente. Porque o professor, obviamente, do meu ponto de vista, ele deve ter encontrado coisas boas porque ele é uma pessoa muito do bem, né, professor? Porque eu também já vi relatos de EQM que a pessoa não encontrou muita coisa legal. É Viram verdade. florzinhas, né? É verdade. É verdade. Então, eu penso seu que é assim. padrão. Gostaria que você tecesse suas considerações finais, professor, para o nosso internauta, e deixasse claro que a ciência está nesse vanguardismo, né, de pesquisa, né, o que é muito interessante. Olha, né? eu queria aproveitar esse gancho que vocês deram, que foi um Claro. toque excepcional, que foi essa questão do não ver florzinhas. Isso aí é importante. Desculpe-me, mas flores para mim é natureza e é vida, É né? vida, mas é fundamental a gente entender que o inferno está dentro da nossa cabeça. É verdade. Lembra que eu falei que eu fui para um outro lugar e era um ambiente que eu havia criado? Então é um ambiente que a gente cria na nossa cabeça. Então o inferno está aqui dentro, gente. É exatamente isso. Portanto, sejam felizes, é o que é mais importante. Busque a felicidade o máximo que você puder, corra atrás dos seus sonhos. E é isso mesmo, sem restrição. É isso aí, né, Kátia? Para que as pessoas conheçam um pouco mais do trabalho do professor Geraldo, o site dele é o www.institutomedeiros.com.br. E aqui, né, Kátia, a gente vai ficando com mais algumas matérias, mas lembrando que o mundo sempre será dos despertos. Abra os olhos antes de fechá-los, tá, gente? Isso é uma recomendação básica para o crescimento aqui na Terra. E Muito seja obrigada. feliz aqui. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.